Bom dia, pessoal. Então, agora a gente vai começar a correção das atividades dessa semana passada, né? E eu vou fazer esse vídeo com... Vou tentar, né? Vamos ver. Se der certo, eu mantenho, senão eu apago e faço de novo. Mas eu vou tentar fazer com todas as correções da semana, porque foram menos atividades. Então, para não ficar vários videozinhos curtinhos, aí eu faço um com todos os dias. Todas as atividades de todos os dias da semana passada. Vamos lá. Primeira atividade que a gente teve foi essa daqui do dia 1º, que foi na terça-feira. Então, a nossa atividade foi fazer as questões, as atividades da página 228 para a gente treinar um pouquinho de ortografia, né? Daí, lá na página, vamos ver, aqui dia 1º, aqui na página 228, então tinha essas questõezinhas, lembrando que eu não digitalizei a página anterior, vocês precisariam olhar na página anterior para responder, tem um textinho lá, né? Então vamos lá. C. Nas palavras passarinho e rosa, o som do S é o mesmo? Então olha lá, passarinho, rosa. O som que eu faço no S, do za e do sa, é o mesmo? Não, né, pessoal? Um fica com o som de Z e o outro fica com o som de S, aquele som meio que da cobrinha, né? Então, os sons são diferentes. Então, peraí. Então, vamos colocar nossa resposta. Não. Nas palavras, o som é o mesmo? Não. Simples. Agora, por que não é o mesmo? Porque esse daqui tem aquele som de S, o som de S propriamente dito, né? Que é o som S. E aqui tem o som do Z, né? Deixa eu apagar esse risco no meio que vocês não conhecem assim. É assim, né? Esse, então, tem o som do próprio S e esse aqui tem o som do Z. Quando eu quero deixar esse S com o som de... o S que está entre vogais com o som de S, eu tenho que usar dois S. Por isso que aqui tem dois S entre as vogais. Beleza? Não era necessário escrever o porquê, porque se a gente olhar para a pergunta nas palavras passarinho e rosa, o som é o mesmo? Só cabe a resposta sim ou não. Então, não é o mesmo. Pronto. Vamos para a próxima. D. Para representar o som S entre vogais, o que devemos fazer? Então, acabei de falar a resposta, na verdade, né? Se eu tenho um S entre vogais, ó, tem uma vogal aqui, uma vogal aqui. Eu tenho S entre as vogais, ele tem o som de Z. Mas como que eu faço para esse som ser o som do S? O que eu faço para esse som ter o som de S? Nossa, meu ponto de interrogação ficou horrível. Mas aí, na resposta está na palavra do lado. Então, tem uma vogal aqui, tem uma vogal aqui, eu quero que o S tenha som de S, então eu uso dois S. Então, qual é a nossa resposta? Usar o grupo, vamos pôr grupo, né? SS. É só isso que eu tenho que fazer para ter o som de S. E, em quais palavras do e-mail de John, o som do S é representado por outras letras como C e C cedilha? Ah, esse daí eu tinha que ter digitalizado. Peraí, vou dar um jeito. Então vamos lá, já resolvi nosso problema. Então a gente tem que procurar nesse e-mail palavras que tem o som do S. Nossa, eu busquei todo o S. Palavras que tem, nossa, sim. O som do S, mas que são representados com a letra C ou C cedilha. E daí eu tirei uma foto. E aqui a gente vai ler, então, e ver quais palavras têm C ou C cedilha que representam o som do S. Então, vamos lá. É verdade que existe aí na sua si, olha só, aqui temos a primeira palavra com o C com o som de S. Cidade, um passarinho, com SS, então não conta, porque a gente está procurando essas duas palavras.
Aí temos chamado. Chamado não vai contar porque está com o som do CH, né? Que é o som do X, na verdade. Então esse daqui não conta. Manuelzinho da Coroa. Se for verdade, dá para me mandar uma foto dele? Eu tenho uma coleção, ó, C cedilha fazendo som de S, de fotos de passarinho do mundo. Todos dizem que esse tal de Manuelzinho da Coroa é muito bonito. Quem contou, ó, aqui tem um C, mas ele tá com o som do próprio C, contou, né? Então ele não conta. Foi um amigo do meu pai que já leu um escritor daí da sua cidade chamado, ó, cidade de novo, né? Quase passou batido. Chamado Guimarães Rosa. O meu endereço, ó, o C cedilha com som de S. O meu endereço é Joyce Ulysses Street, 16, Dublin, Irlanda. Eu acho que foi todas, né? Ah, não, aqui o... Não vamos circular esse daqui porque é o S, né? Joyce. Mas esse daqui, o Joyce, tem o som do S, o C, né? Street não, Dublin não, Irlanda não. Acho que é isso. Escritor. Acho que não passou nenhuma batida. Então, as palavras que a gente tem para escrever lá são essas. A palavra cidade, Joyce, vamos começar de cima, né? Cidade, coleção, cidade de novo, então a gente vai escrever só uma vez, endereço e Joyce. Então vamos voltar lá. Então vamos lá. Cidade, Joyce, com Y, né? Joyce, coleção. Por que a professora colocou esse Joyce com letra maiúscula, sendo que tá no meio da frase? Será que a professora tá doida? Esqueceu que é só no começo? Não, gente, isso daqui é o nome de alguém, ou seja, é um nome próprio, é um substantivo próprio. Os substantivos próprios começam com letra maiúscula. E por último, endereço, que quase não vai caber. Vamos apertar mais. Endereço. Pronto. Aí, por último, a gente tinha a 2, que era para vocês pesquisarem palavras que tivessem S no início ou após a consoante, S entre vogais ou o grupo SS. Como aqui vocês podem ter colocado literalmente qualquer palavra, e como existe inúmeras palavras no português, e eu capaz de não acertar nenhuma que vocês escreveram, eu vou deixar em branco. Mas se você colocou o S no início da palavra ou após a consoante, ou aqui, no caso, tá certo. Se você colocou a S entre vogais, tá certo. Se você colocou o grupo SS, tá certo, não tem como errar. Se vocês seguiram o que está escrito aqui em cima, não tem como errar. Beleza? Essa era a parte de português. Depois a gente... não é aqui. Depois a gente tinha, então, uma atividadezinha de matemática, que era fazer a sequência numérica de 800 e 900. Então, a semana passada a gente fez até 800, essa semana a gente vai fazer até 900. E também a tabuada do 9. Então, aqui eu já fiz a sequência. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses números, você pausa o vídeo, tira a sua dúvida, vê qual é o número que você ficou em dúvida e tal. E aqui tem a tabuada do 9. Lembrando que toda tabuada, toda vez que eu falar em multiplicação, a lógica vai ser a mesma. Vai ser mostrando quantas vezes repetir o outro. Então, 9 vezes o número 0. E se eu inverter também vale, tá? 0 vezes o número 9.
0 vezes o número 9 é nada. Eu não vou colocar o 9 nenhuma vez, então vai continuar sendo o quê? 0. Ou uma vez o número 9. Então é o próprio 9. Uma não tem nem trabalho de fazer conta. 2 vezes o número 9. Aí eu tenho 9 mais 9, que também vai dar 18. Então daí, quando eu estou fazendo multiplicação, eu vejo que é mais interessante eu fazer 2 vezes o 9 ou 9 vezes o número 2. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 número 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18. Tá, 18 também. Deu 18 aqui, deu 18 aqui. Mas qual conta é mais fácil? Essa aqui ou essa aqui? Depende, né? Cada um. Tem gente que prefere ir somando de 2 em 2, porque são números menores. Tem gente que prefere somar só 2 vezes. Isso é você que vai decidir. É você que vai olhar a conta e vai decidir qual que é o jeito mais fácil de fazer. Isso é com você. O importante aqui é que eu quero que você saiba que existe essa lógica. Sempre que eu falar de multiplicação, não é só tabuada, é multiplicação. Se tiver lá 100 vezes 2, que é mais complicado, né? Não é na nossa tabuada que vai só até o 10. 100 vezes 2, ai meu Deus do céu, 100 vezes 2, como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou fazer 100 vezes o número 2? Não, eu faço 100 mais 100. Não é 2 vezes o número 100 também? Não pode ser? Pode ser. Então, 1 vez o 100, 2 vezes o 100. Aí eu somo e eu descubro que 2 vezes 100 é 200. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam a analisar. Olhar, ver o que é o jeito mais interessante para você fazer, que você acha mais fácil e fazer. E fazer certo, né? Não é também doidear, pegar e fazer menos ao invés de mais. Tem um jeito certo de fazer. Mas existe mais de um jeito de fazer. E é isso que eu quero que você exercite o seu jeito de fazer. Cada um é cada um. Você vai ter um jeito, eu vou ter outro jeito, o colega vai ter outro jeito. E é assim que é a vida. Então você escolhe o seu jeito, analise. O importante é que você saiba a teoria, que é isso daqui, né? É essa soma aqui. Ah, professor, eu acho mais fácil decorar. Decora. Ah, eu acho mais fácil somar os menores, quantidade menores de números. Então faz assim. Ah, eu prefiro somar números mais pequenos. Então faz com o número mais pequeno. A decisão é sua, desde que você chegue no valor correto, o meio não interessa, tá? Claro, seu padrão tem que dar certo para todos os números, né? Senão é um padrão errado. Se só dá certo para um, tá errado alguma coisa. Bom, a gente então fez a correção da atividade do 1. Deixa eu tentar abrir agora a do dia 2. Aqui a atividade do dia 2 era para vocês fazerem um texto comentando sobre alguma matéria que vocês escolheram desses... Deixa eu abrir a caneta. Desses portais de notícia. Então, eram portais de notícia para crianças. Claro que os adultos também podem ler, assim como eu li. Mas aqui é mais voltada para o público infantil. Então, não vai ter notícia de adulto. Por exemplo, a Bolsa de Valores está com dólar lá a tantos reais. Vocês vão entender alguma coisa? Não, isso é coisa de adulto e não é todo adulto ainda que entende. Então não tem por que ter lá na notícia de vocês. Então esses aqui são portais de notícia de criança, infantil. Aí vocês abriram, né, espero que vocês já tenham feito. Vocês abriram esse portal, escolheram uma notícia e escreveram o texto seguindo essas orientações aqui embaixo. Que é... Vamos pagar aqui. Mínimo de 10 linhas, parágrafo, as pontuações corretas de acordo com o que a gente já estudou, ortografia correta de acordo com o que a gente já estudou, e ler o texto e ver se ele faz sentido, porque essa parte do sentido, coerência e coesão, a gente trabalha ela mais lendo e fazendo textos.
Então, é fazendo textos e lendo textos que a gente vai conseguindo dar sentido para o nosso texto. Senão fica um monte de palavra aleatória lá que ninguém entende. Eu entendo porque foi eu que escrevi, às vezes ainda, né? Mas a outra pessoa vai ler e não consegue entender nada. Por quê? Porque não tem sentido, não tem coerência nem coesão. Então, sempre a gente vai tentar arrumar isso daqui. E daí, por último, claro, respeitar as margens. Então, não escrever para lá da margem e também não escrever aqui na metade da linha faltando um pedação para acabar a linha, né? A não ser que seja um ponto final e você esteja indo para um próximo parágrafo. Daí sim. Agora, todas as linhas você termina tudo torto assim? Não, né? Você tem que seguir um padrãozinho. A gente já aprendeu separação silábica justamente por isso. Não cabe a palavra inteira? Faço a separação silábica, começo lá embaixo na outra linha. Não cabe inteira a palavra? Faço a separação silábica e começo na outra linha. Para isso que a separação silábica serve. Então, pelo menos para esse momento, é para isso que ela serve. Para a gente conseguir fazer com que o texto fique bonitinho. Olha aqui como tá alinhada esse texto aqui. Esse tá no computador, né? Daí eles conseguem separar as palavras de modo que não precisa separação de sílaba. Mas a gente também tem que seguir esse padrão aqui. Olha que bonitinho que fica quando tá tudo alinhadinho, ó. Bonito, né? E claro, quando vocês crescerem e precisar fazer uma prova que vale... Na verdade, vocês já vão fazer. Se a gente estivesse em aula, vocês já estariam fazendo texto que vale nota. Então, provavelmente, ano que vem vocês já vão fazer. Mas eu falo em questão de Enem, por exemplo, vestibular. Se você não seguir a margem, você perde nota. Por bobeira, né? Porque é só seguir a margem. É só deixar ele alinhadinho, bonitinho, que você já tem uma pontuação a mais. Mas, enfim. Essa era a atividade do dia 2, que era quarta-feira. Espero que já tenham me entregado. E agora a gente vai para a atividade 3. Aqui, atividade 3 também, a atividade 3 do dia 3, estava bem tranquilo. Era quinta-feira, né? Opa. Quinta-feira. E a atividade a gente tinha que fazer uma análise da propaganda e responder as questões da página 167. A propaganda estava no 166. Então, vamos lá abrir o livro. Aqui, então, era a propaganda. Eu não li com vocês nas orientações, então vou ler agora. Quando a gente enxerga todos iguais, tudo anda melhor. Uma sociedade saudável sabe que todos são iguais e merecem as mesmas oportunidades. As pessoas com deficiência só precisam de respeito e isso quer dizer mais acessibilidade e mais portas abertas. Simples assim. Embaixo, inclusão social, inclua essa ideia na sua vida. 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, essa é uma propaganda que fala sobre inclusão social. Aí tem uma imagenzinha de várias pessoas, um cadeirante, essa pessoa provavelmente é cega, que ela está usando uma bengalinha, e um cachorro, um cão-guia, né? Cachorrinho. Esse aqui do meio, eu não sei exatamente o que ele tem. Talvez baixa visão, porque ele tá usando óculos. É igual a prof. Esse daqui tá faltando uma perna, então... Eu não sei o termo correto para chamar se é paralítico. Eu creio que não. Mas, enfim, tá faltando uma perna ali nele, então... Ele também faz parte dessa inclusão social, né? Porque a vida de quem não tem uma perna é mais complicada do que das pessoas que têm, né? E daí, então, a gente tinha as perguntinhas para responder. Que data importante é citada na propaganda? Então, qual é a data que é citada na propaganda? Tá aqui. 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, que data importante é citada? Dia 21 de setembro. Opa, errei. 21 de setembro, Dia
nacional da luta das pessoas com deficiência. Vamos ver se vai caber tudo. Quase coube. Então é isso aí, dia 20 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Ai, prof, por que você colocou letra maiúscula ali agora? Existe uma regrinha, pessoal, de chamada, de título, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, quando for um título ou uma chamada, numa propaganda assim, existe uma regrinha para ter essas letras maiúsculas. Não se atentem a isso agora. Lembrem só, o que a gente já estudou? Por letra maiúscula em substantivos próprios e no começo das frases, né? É isso que eu vou considerar. O resto a gente vai ver mais pra frente. Vocês vão ver mais pra frente que eu já vi. Bom, letra B. Que ideia a propaganda pretende veicular? Então, qual que é a ideia central dessa propaganda? É isso aqui. Inclusão social. Essa é a ideia de fazer essa propaganda. Fazer com que haja a inclusão social. Social. C. Que frase faz um apelo para convencer o leitor a concordar com a ideia vinculada? Então, há uma das frases aqui nessa propaganda que dá como que eu posso dizer, uma ordem, né? É uma palavra imperativa, uma ordem. Quando a gente enxerga todos iguais, parece uma ordem? Não, né? Aqui, tudo anda melhor? Parece uma ordem? Também não. Aqui, uma sociedade saudável sabe que todos são iguais e merecem as mesmas oportunidades. Parece uma ordem? Também não. Vamos ver essa. As pessoas com deficiência só precisam de respeito e isso quer dizer mais acessibilidade, mais portas abertas. Simples assim? Parece uma ordem? Também não. Inclusão social? Parece uma ordem? Não. Inclua essa ideia na sua vida. Opa! Inclua essa ideia na sua vida. Tá falando para eu incluir. Tá me dando uma ordem. Então, aqui sim, a gente achou a frase que faz um apelo, né? Porque eu incluo se eu quiser. A gente tem livre-arbítrio. Mas aqui é um apelo. Uma fala imperativa tentando te convencer a incluir essa ideia na sua vida. Claro, não deveria, né? Porque deveria ser natural a gente ter essa ideia de inclusão social. Mas, enxergando a parte do português, né, das palavras e tal, é uma frase imperativa e ela tenta me convencer a algo. Inclua essa ideia na sua vida. Então, voltando lá. Que frase que faz um apelo para convencer o leitor? Inclua essa ideia. Nossa, que letra horrível. Essa ideia na sua vida. Só faltou um ponto de exclamação para ficar mais imperativo ainda, né? Mas é isso aí. D. Qual a importância de usar nessa propaganda a linguagem verbal e a não verbal? Então, claro, essa daqui posso dizer que é uma resposta quase que pessoal. Porque qual é a importância de usar a linguagem verbal? A linguagem verbal, ela vai nos explicar o que está acontecendo, o que essa pessoa quer. Imagina, coloca uma foto com essas pessoas aqui e daí você fica olhando assim, pensando, ué, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Não entende nada. Então, só com os desenhos não dá para entender. Com a linguagem não verbal. Desenhos é quando não tem escrito e não tem ninguém falando. Então, linguagem não verbal. E se eu coloco só a parte escrita, às vezes a pessoa não sabe o que é isso aqui. O que é inclusão social? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é inclusão social. Então, quando tem a imagem para ajudar entender o que é inclusão social, então meio que torna a propaganda completa, né? Então, vamos voltar lá. Qual a importância de usar nessa propaganda linguagem verbal e não verbal?
A importância é chamar a atenção, né? Porque quando tem um desenho a gente sempre olha. Então podemos dizer, tem importância de chamar a atenção e também ficou feio, de tornar a propaganda mais clara e fácil de entender. Né? Acho que a gente resumiu bem isso daqui. Então tem importância de chamar atenção, porque a gente vê esse desenho, a gente fica olhando e fala, o que é isso? E também tem a importância de tornar a propaganda mais clara, mais fácil de entender. Então, às vezes, eu não sei o significado de uma coisinha e pela figura eu entendo e vice-versa. Só com a figura eu não entendo nada e com o que está escrito eu entendo. E onde o cartaz com a propaganda poderia ser fixado? Então, onde? Lá na minha casa? Dentro da minha casa? Onde só eu vou ver? Não, né, gente? Vocês podem ter colocado vários lugares, nome de lugares específicos, mas vou colocar uma palavra-chave: lugares públicos. Porque lugares públicos é onde as pessoas vão circular e um maior número de pessoas vai ver aquele cartaz e se conscientizar da inclusão social. Se eu coloco esse cartaz num lugar escondido onde ninguém vai ver, a propaganda ela perde seu sentido. Porque daí uma propaganda para uma pessoa só não faz sentido nenhum. Tem que deixar num lugar onde o maior número de pessoas possam ver. Então, mercado, hospital, escola, qualquer lugar que tenha bastante circulação de pessoas. Que daí, ocasionalmente, algumas pessoas vão estar lendo isso e então vamos estar conscientizando essas pessoas da inclusão social. Aqui então a gente também aprendeu sobre propagandas institucionais, que são propagandas ligadas à cidadania, só relembrando. E se eu não me engano era só essa atividade, né? Então daí a gente terminou a atividade do dia 3, que foi na quinta-feira. Terminando essa atividade, daí a gente vai então para o dia 4. Vamos achar, cadê? Aqui. Vamos achar o dia 4. Não é essa. Vamos voltar. Aqui. Dia 4. Aqui. Aqui no dia 4, também era bem tranquilo. Primeiro a gente ia fazer um quebra-cabeça, já vou explicar os dois e lá no livro a gente já fala sobre os dois. Porque esse daqui meio que não tem como fazer, né? Mas era um quebra-cabeça que vocês iam fazer da página 185, pegando as pecinhas que estavam lá na página 253. Depois a gente ia ler um pouco sobre a diversidade indígena e responder a questão 1 da página 79 do livro de História. Então vamos lá. Entrei no lugar errado. Aqui. Então vamos lá, dia 4. Então aqui tinha as pecinhas na página 253 e aqui tinha as partes já coladas, digamos assim, e vocês precisariam colar essas peças aqui. Vamos ver se eu consigo fazer olhando assim, acho que sim. Essa daqui, vamos pôr números. Essa daqui é a peça 1. Essa daqui vamos chamar de peça 2 e essa daqui vamos chamar de peça 3. Então aqui, eu noto que aqui tem umas perninhas. E aqui tá faltando todo o corpo desse passarinho aqui. Vamos ver, qual que tá aparecendo todo o corpo, bem dizer? Aqui, essa daqui, então, provavelmente, eu não encaixei, mas provavelmente vai ser essa daqui, a peça daqui. Aí, aqui tem metade do corpo para fora e só falta a cabeça. Onde só tem uma cabeça? A 2. Então, provavelmente, essa aqui vai ser a 2. E a última é uma perninha, que é a perninha que tá faltando aqui. Então, provavelmente aqui é a 3. Ajudei vocês já, né?
Bom, aí a gente tinha a atividade de história. A gente leu esse texto que falava a respeito do povo Camaiura, lá no Mato Grosso, se eu não estou enganada, Mato Grosso. Aí a gente também comentou sobre a diversidade dos povos indígenas lá em 1500 e a diversidade dos povos indígenas agora em 2015. Que, claro, diminuiu, né? Assim, a sociedade indígena, ela tem lá as suas vantagens, né? Eles conseguem fazer várias coisas sem agredir o meio ambiente e já os cidadãos, vamos dizer assim, nós que moramos na cidade, a gente polui bastante o meio ambiente, a gente só destrói. Mas, enfim, eles acabaram perdendo território para as pessoas que moram em cidades, em sociedade, né? Sociedade diferente dos indígenas. E acabou perdendo território e a gente hoje só tem esses pontinhos vermelhos que são indígenas. Deixa eu apagar aqui pra gente fazer a atividade. Aí o que a gente tem que fazer é o número 1. De acordo com o mapa B, onde se encontra hoje a maioria das terras indígenas? No interior ou no litoral? Então, eu até relembrei vocês o que é um litoral e o que é o interior. Interior é onde está mais dentro, digamos assim, da terra. E o litoral é essa parte que está em contato com o mar. Isso é o litoral, certo? E daí, pelo que vocês notam, a maior porção de indígenas de Pontinho Vermelho está aqui ou está aqui dentro, no meio do território? Está no meio. Então, nossa resposta é no interior. Bem facinho, né? No interior. Certo? Aí, a gente finaliza, então, as atividades aqui. As atividades dessa semana. As correções das atividades dessa semana, não, da semana passada. Eu vejo vocês, então, amanhã, nas orientações das atividades de amanhã. Um beijo e até!